Olá, bem-vindos à aula 3. Nós vamos continuar falando sobre paladar e sobre os gostos. A gente vai entrar na parte de anatomia e fisiologia do paladar para tentar entender como é que a gente percebe os gostos, como é que tudo isso acontece dentro do nosso corpo. Nós vamos ver então os receptores, as células gustativas, os botões gustativos, as papilas, a língua, os nervos cranianos, o hipotálamo e, por fim, o córtex gustativo. A gente vai começar, na verdade, pela língua e a gente vai diminuindo até os receptores, depois a gente volta lá para cima, fala dos nervos, do hipotálamo e do córtex, ok? Então, vamos começar então pela língua. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre a língua é sobre isso daqui. O mapa da língua, ele não existe. Na verdade, o que aconteceu foi um erro de entendimento de tradução. Então, na metade do século XX, teve um fisiologista alemão que fez uma tese, um experimento, e ele descobriu que os gostos, eles variavam de intensidade ao longo da língua, ou que a gente tinha sensibilidades diferentes para gostos diferentes em partes diferentes da língua. E aí um americano, não devia entender muito de alemão, leu aquilo, não entendeu direito e falou, então a gente tem um mapa da língua. E aí ele criou esse mapa da língua e foi parar nos livros didáticos de lá, veio parar nos livros didáticos daqui. Até hoje a gente vê isso por aí. Se você jogar na internet, por exemplo, esse X vermelho foi eu que fiz, porque se você joga na internet, tá lá como se fosse verdade. E até inventaram para o umami, que não existia na época, não se falava do umami como gosto na época, inventaram que é na boca toda. E o mapa da língua, na verdade, não existe. Por quê? A gente é capaz de sentir todos os gostos em todas as partes da boca. No caso, a gente pode ter botões gustativos na língua, no céu da boca e no fundo da garganta. E aí, cada pessoa vai ter um mapa da língua diferente. Eu e Yuri, por exemplo, só sinto umami no céu da boca. Eu não sinto umami na língua nem no fundo da garganta. Tem muita gente que sente mais no fundo da boca, da língua, tem gente que sente na ponta. Isso vai variar de pessoa para pessoa e não é uma coisa que todo mundo sente doçura na ponta da língua, todo mundo sente acidez nas laterais. Cada um vai ter um mapa da língua diferente e não necessariamente você vai sentir um gosto em apenas um lugar, mas você pode sentir todos os gostos em todos os lugares e, enfim, como isso vai acontecer em você vai depender da sua genética e em cada pessoa vai ser diferente uma da outra. Se a gente fosse fazer um mapa da língua, ele seria um pouco mais complexo ou um pouco mais parecido com isso, que na verdade é um experimento antigo também, da década de 70, em que basicamente pegaram cotonete com os gustantes ali, botaram na língua de 30 pessoas e fizeram uma média de quão sensível as pessoas eram em partes diferentes da língua e criaram esse gráfico. Mas, de novo, você pode tentar generalizar, mas vai ser uma generalização, né? Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Certo. E agora vamos falar sobre saliva. A gente tem glândulas salivares na nossa boca, especialmente aqui debaixo da língua, que produzem saliva. A saliva é extremamente importante para a degustação. Ela não é inerte, ela não é neutra, ela não está ali fazendo nada. Ela faz muita coisa, na verdade. Ela tem sais, elas têm proteínas, enzimas, tem bloqueadores, tem gordura, tem açúcar, tem um monte de coisa que acontece na nossa saliva. A composição dela também muda ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo dos anos. E se a nossa boca fica em volta ou envolvida em saliva, a saliva ela vai ser o neutro para a gente, porque a gente vai se adaptar, a gente vai falar sobre adaptação daqui a pouco, mas basicamente quer dizer que a gente se acostuma com aquela saliva na nossa boca. E essa saliva, então, vai ser o ponto zero, porque sempre que a gente percebe alguma coisa, a gente está, na verdade, comparando, né? Não existe nenhuma medida universal no mundo. Até a física de Einstein é basicamente sobre isso, é sempre relativo, você sempre vai comparar uma coisa com a outra. Então, quando a gente come alguma coisa, a gente não está comparando essa coisa com nada ou com um zero, a gente está comparando ela com a nossa saliva. E isso é extremamente importante porque a nossa saliva, primeiro, é diferente entre pessoas, segundo, porque ela é diferente ao longo do dia, do mês, do ano, a minha saliva muda, e se a minha saliva muda, o meu neutro, o meu zero muda também. Isso quer dizer que o que eu vou perceber nos alimentos vai ser diferente porque eu estou sempre fazendo uma comparação entre a minha saliva e esse alimento. Se eu tiver mais sal na minha saliva, por exemplo, eu vou ficar menos sensível ao salgado,
e eu vou precisar de colocar mais sal, por exemplo, para sentir um salgado maior. Ou se uma pessoa que tiver menos sal ou menos açúcar na saliva, ela vai precisar de menos sal e menos açúcar para ela sentir ou para ela achar que está equilibrado o nível de açúcar em alguma coisa. Então, é extremamente importante o estado da nossa saliva para aquilo que a gente vai comer. Existe também uma correlação entre aquilo que a gente come e aquilo que a gente tem na saliva. Na aula passada eu entrei ali no assunto dizendo que existem bloqueadores e inibidores e que a nossa saliva tem algum desses bloqueadores e inibidores. Um experimento bem legal que eu vi ano passado foi com ratinhos. E aí o experimento era basicamente dar compostos amargos para os ratinhos e ver o que acontecia na saliva quando eles passavam a ter esse composto amargo na ração deles. E o que acontecia é que a saliva, depois de algumas semanas, mudava e aparecia nessa saliva um bloqueador de amargor. Então, os ratinhos, eles, a partir do momento que eles começaram a comer compostos amargos, eles passavam a produzir um composto que era inibidor de amargor. Eles ainda sentiam amargor, mas eles passavam a sentir menos esse amargor. Então, pode ter a ver, por exemplo, com essa coisa da gente aprender a tomar café, aprender a tomar cerveja na faculdade, e da gente ignorar mais ou ser mais, aceitar mais fácil o amargor da cerveja, por exemplo. Pode ser que a nossa saliva, por exemplo, que esteja mudando. É muito difícil a gente fazer esse tipo de experimento com humanos, porque teria que controlar toda a dieta e, enfim, é mais difícil da gente conseguir fazer isso. As vacas, os animais ruminantes de forma geral também, eles têm muitas proteínas que ajudam eles a comerem coisas fibrosas, comerem mato. E a gente provavelmente também tem esse tipo de proteína que vai ajudar a gente a comer salada, por exemplo. Então, pessoas que têm paladar infantil, é uma questão cultural, de educação, e também provavelmente uma questão fisiológica. Como elas não foram expostas à salada na infância ou normalmente, elas não produzem esse tipo de bloqueador, esse tipo de proteína que ajuda a gente a comer, sentir menos adstringência, sentir menos amargor, e aí para elas a salada fica particularmente ruim. A partir do momento que elas incluírem as saladas, vegetais na sua alimentação, vai ficar mais fácil delas comerem também. Talvez não só porque a saliva mudou, mas também muda a questão cultural, muda a questão emocional, etc. A pessoa aprende a comer isso. Mas também pode ser que alguma coisa na saliva mude para que fique mais fácil dela comer fibras e vegetais e amargos e etc. A saliva também ela é essencial para a gente engolir. A gente aprende nas aulas que a gente mastiga os alimentos para diminuir o tamanho deles. Mas isso não é bem verdade. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu falar para você imaginar uma colher de farofa, imagina aí uma colher de farofa, coloca ela na sua boca. Agora tenta engolir sem mastigar, nada, engole. Consegue? Não desce. Desce? Ela não desce por quê? Porque está seca. Você precisa mastigar, envolver em saliva, umedecer, e aí você vai conseguir engolir essa farofa. Agora imagina uma ostra. Uma ostra, tirou ela da concha e vira. Você consegue engolir uma ostra inteira? Consegue, né? Por quê? Porque a textura da ostra ela é apropriada para ser engolida. A textura da farofa não é apropriada para ser engolida. Então não é só uma questão de tamanho, porque a farofa tem partículas bem menores do que a ostra inteira. Mas você consegue engolir a ostra e você não consegue engolir a farofa. Isso tem a ver com não machucar a sua garganta, basicamente. Como a farofa é seca, ela é pontiaguda, ela vai arranhar, e a ostra ela é líquida, gosmenta e consegue entrar e passar na sua garganta sem machucar. Mas mastiguem a ostra também, porque pode dar indigestão. Além de mastigar, liberar compostos aromáticos, liberar compostos gustativos, você vai poder aproveitar melhor essa ostra. Mas, enfim, se você quiser engolir ela inteira, você consegue engolir ela inteira. A saliva, então, ela é uma forma de umedecer esse alimento, e ao umedecer esse alimento vai mudar também quimicamente tudo. Primeiro porque você vai solubilizar compostos, e a gente vai ver daqui a pouco que para a gente sentir um gosto, ele precisa estar solubilizado. Se esse gosto, ou esse gustante, essa substância, não estiver em água, não estiver em meia aquosa, não estiver solubilizado, a gente não vai sentir o gosto. Sem água não tem gosto. Mas também ela vai gerar reações, só de solubilizar, por exemplo, as substâncias já vão mudar.
mas ela vai permitir também que substâncias interajam, ela tem enzimas também que vai gerar reações nessas substâncias e vai mudar o alimento de forma geral. Pode liberar aromas, pode liberar gostos e vai mudar a textura dos alimentos. Então a saliva, de forma geral, é extremamente importante para a degustação dos alimentos. Agora as papilas. A gente tem 4 tipos de papilas. A primeira delas seriam as filiformes. As filiformes são todos os pontinhos que a gente tem nessa língua, os menorzinhos, e elas são apenas táteis, elas não têm botões gustativos. Elas estão ali para ajudar a gerar atrito, para locomover os alimentos de um lado para o outro e para sentir a textura dos alimentos, mas não os gostos. E aí as outras 3 papilas que a gente tem, elas têm botões gustativos, então elas são capazes de sentir gostos. Uma delas é as fungiformes. As fungiformes, elas ficam pela língua toda, de forma geral, e elas são os pontinhos rosas que a gente consegue ver. Se você olhar no espelho, então, você vai ver vários pontinhos, que são as filiformes, e as mais rosadinhas, um pouquinho maiores, os pontinhos um pouquinho maiores e rosadinhos, são as fungiformes. Essas fungiformes, elas vão ter aí 2 a 5 botões gustativos cada, então elas são capazes de sentir gostos e elas estão espalhadas pela língua. Um outro tipo de papilas que a gente tem são as folhadas. Elas ficam aqui na lateral da língua, são como se fossem escamas, como se fossem fileirinhas assim, aqui na lateral da língua. E cada uma delas vai ter aí cerca de 100 botões, até 100 botões gustativos cada. Então elas são capazes de sentir gostos. E por fim a gente tem as circunvaladas, que são aqueles vulcãozinhos que ficam no fundo da língua, formam um Vzinho, e eles também têm aí cerca de 100 botões gustativos, cada um desses vulcõezinhos que a gente tem na parte posterior da língua. E aí existe sim uma correlação entre o número de papilas gustativas e a sensibilidade. De forma geral, quem tem mais papilas vai ser mais sensível, quem tem menos papilas vai ser menos sensível. Mas é uma correlação apenas, pode ser que você tenha poucas papilas e seja muito sensível, pode ser que você tenha muitas papilas, mas seja pouco sensível também. É só, de forma geral, as pessoas que têm mais vão ser mais sensíveis. Certo. Dentro das papilas gustativas, a gente tem botões gustativos. Então aqui na imagem a gente tem os 4 tipos de papila, a circunvalada, a filiforme, a fungiforme e as folhadas. E aí a gente tem também essa cebola, que é um botão gustativo, que parece uma cebola, né? Na parte superior ela vai ter os pelinhos ali, onde ficam os receptores e fica para fora, então eles estão ali justamente para aumentar a área de contato com o meio externo e sentir melhor os gostos. E a gente tem 4 tipos de células. As 3 primeiras elas ficam como se fossem gominhos dessa cebola. De forma geral, a gente sabe que a do tipo 2 expressa quase todos os receptores de gosto, especialmente os proteicos. E a gente acha que as de tipo 1 talvez sejam exclusivas ou sejam aonde tenha os receptores para acidez. A gente não tem muita certeza sobre isso, a gente achava que a do tipo 1 era para salgado e ácido, e aí depois a gente descobriu que não, então não sabemos ao certo o que cada uma delas faz. Provavelmente a do tipo 3, ela não expressa receptores, ela está ali só para ser basilar, só para ajudar as outras a funcionarem. Então ela pode produzir substratos ou ajudar fisiologicamente de alguma forma as outras. A do tipo 4 a gente já sabe que são células troncos, então elas estão ali justamente para gerar novas células. Quando a gente bebe alguma coisa que está muito quente e a gente queima a língua, a gente está matando as células superficiais ali da nossa língua e se tiver na papila a gente vai matar então as células dessa papila gustativa, desse botão gustativo. E aí vai ser o trabalho da célula do tipo 4, gerar ali em 3, 5, uma semana, depende do seu corpo, novas células gustativas para você voltar a ter sensibilidade de gosto naquela área que você queimou. Então a gente viu os pelinhos, e nesses pelinhos é onde ficam os receptores. Nós temos 2 tipos de receptores, são os iônicos, os outros são proteicos. Nessa imagem aqui a gente pode ver os iônicos são o salgado e o ácido, e alguns graxosos também são iônicos, talvez. Ele é basicamente um canal, um túnel que atravessa a membrana da célula e deixa passar íons. E seria mais ou menos isso, ou apenas isso, um receptor iônico.
É um túnelzinho, um canalzinho, uma pontezinha que vai deixar os íons entrar. Os íons eles são carregados eletricamente e eles vão gerar uma despolarização dessa célula. Então a célula ela vai ficar carregada eletricamente e é isso que vai gerar o impulso nervoso. O impulso nervoso nada mais é do que um choquezinho. Os íons entram, mudam a voltagem dessa célula e isso gera um impulso nervoso. Aí já para o proteico é como se tivesse uma etapa a mais. A gente tem, como vocês podem ver aqui, uma proteína que fica no meio atravessada nessa membrana. De um lado ela vai ter uma proteína G no lado interno, do lado externo ele vai ter uma fechadura, uma área, uma zona em que os gustantes vão encaixar e vão ativar essa sensação do gosto, pode ser doce, amargo ou umami, que são os gostos, ou graxoso também, que são os gostos proteicos ou de receptores proteicos. Então, vai chegar ali o açúcar, vai chegar o Ajinomoto, vai encaixar nessa fechadura e a fechadura vai gerar uma reação que vai despolarizar a célula e gerar uma sensação. Então, a gente tem os receptores iônicos e os receptores proteicos. Os proteicos eles foram descobertos, na verdade, no olfato, então eles são iguais aos receptores que a gente tem no olfato e a gente vai falar sobre isso na aula sobre olfato. Tanto que nessa imagem está escrito odorante, porque a imagem em si ela é do olfato, mas é a mesma coisa para o gosto também. Só que ao invés de ter um odorante, a gente tem um gustante, que são substâncias capazes de gerar um gosto. Apertem os cintos que agora vai ficar pesado. Essa daqui é uma tabela que vai ter os gostos, vai ter os receptores e os gustantes, ou seja, tem o gosto que a gente sente, aqui tem os 6 que são os mais aceitos. Os receptores é basicamente a parte genética, o código genético que expressa esse receptor desse gosto. E os gustantes são as substâncias capazes de encaixar nesses receptores e desencadear a reação que vai gerar aquela sensação daquele gosto. Começando aqui pelo salgado, a gente vai sentir salgado então a partir do receptor, a princípio, ENaC. E eu diria que a gente não tem tanta certeza assim se é ele mesmo, especialmente porque ele é só uma pontezinha que deixa passar sódio e basicamente todas as células têm pontezinhas que deixam passar sódio. Então é difícil da gente dizer que é especificamente esse que está nas células gustativas que vai gerar a sensação, mas talvez seja, provavelmente seja. Então esse ENaC ele deixa passar íons de sódio, de potássio, magnésio, lítio, talvez de cloro também. Então quer dizer que a gente pode sentir salgado em todos esses íons. A gente tem os sais lights, que são sais que não têm sódio, que o sódio é o que gera hipertensão, então se você conseguir gerar um sal que gere a sensação salgada sem o sódio, você vai ajudar pessoas hipertensas, por exemplo, a conseguirem comer coisas salgadas, consumirem um sal que não faça mal para elas. E aí você pode produzir sais, então, com potássio, por exemplo, com magnésio ou com lítio, mas o problema é que esses sais, eles em geral vão ter outros gostos além do salgado. Eles vão ser amargos também, vão ter um off-taste, eles vão ter um gosto ruim, que acaba tornando bem difícil você criar um substituto do sal com sódio, porque o sódio ele é mais limpo, né? Você vai sentir só o salgado, se você tentar substituir com algum outro metal, ele vai gerar algum outro gosto indesejado ali. É bom lembrar que os íons eles só vão passar se eles estiverem dissolvidos. Então, o cloreto de sódio, o sal de mesa que a gente usa, ele é NaCl, e a hora que você coloca ele no meio aquoso, coloca ele na água, ele vai dissociar, vai virar um Na+, vai virar um sódio positivo e um cloro negativo, e é esse sódio positivo que vai conseguir atravessar essa ponte, esse ENaC, e gerar a percepção de gosto. É por isso que a gente diz também que se não estiver dissolvido, se não tiver água, se não tiver saliva ali, você não vai sentir o gosto, porque a gente não vai sentir o gosto, salgado no cloreto de sódio. A gente sente o gosto salgado no sódio, na verdade. E agora a gente pode falar do ácido. O ácido ele também é iônico. A princípio seria esse PKD2L1, que seria o receptor dele. De novo, eu vou dizer que a gente achava que era aí descobriram que não era, e agora proporam esse, então eu não botaria minha mão no fogo por ele, mas a princípio a gente sente acidez a partir desse receptor. Ele é sensível ao íon H+, então ele deixa entrar íon H+. Íon H+,
positivamente carregado, vai gerar despolarização, vai gerar a sensação de acidez. Mas a gente tem, então, um outro gustante de acidez, que foi o que eu falei, da carbonatação. Então, a gente também tem receptores para CO2 e ele também gera a sensação de acidez, conforme a gente já falou na aula passada, então não vou falar de novo sobre isso. Então, basicamente, a gente tem o ácido, o PKD2L1, e a gente sente acidez, então, com íons H+, e com CO2. Agora, o amargor. O amargor ele é especial, ele é o mais divertido, talvez, porque a gente tem 48 possíveis fechaduras. Agora a gente já entrou nos gostos proteicos ou de receptores proteicos. Então, ele vai ter a fechadurazinha. E o amargor ele tem 48 possibilidades de fechaduras. Cada um de nós expressa um conjunto diferente dessas 48 possíveis nos humanos. Em geral 40, então eu vou expressar uns 40, cada um de vocês vai expressar outros 40 e os nossos conjuntos vão ser diferentes. E o que isso quer dizer, o que isso faz acontecer? O que acontece é que cada um desses receptores, ele é sensível a um ou um conjunto de compostos amargos e a gente então vai sentir ou não amargor nesses compostos que eles são ativados se a gente expressar ou não esses receptores. Yuri, eu sei que eu não expresso o T2R3 e o T2R38, que são para vegetais escuros, como couve, brócolis, espinafre, para mim não é amargo, eu já falei na aula passada, e o álcool, o PTC e o próprio, que a gente vai falar sobre eles. Então, a gente tem centenas de substâncias que podem ser amargas, isso vai depender de se você tem aquela fechadura específica para aquele composto que é potencialmente amargo. A gente vai ver nos experimentos, então, que eu posso sentir amargor em certas coisas e você não vai sentir essas coisas amargas e vice-versa também. Eu posso não sentir amargor em alguma coisa e você pode sentir amargor nela. Agora, um outro gosto de receptores proteicos também é o doce. No doce a gente tem o T1R1 e o T1R3, são os dois genes que codificam os receptores para doçura. A gente não sabe ao certo como eles funcionam. A princípio a gente achava que eles funcionavam juntos, então basicamente você teria só uma forma de sentir doçura, mas agora a gente já não tem tanta certeza de que talvez só estimulando o T1-3, por exemplo, você já é capaz de sentir doçura. A gente não sabe, não importa muito, e de forma geral, se a gente lembrar que o gosto é determinado pela célula, se é um ou outro receptor que está ativando aquela célula, não importa, porque a sensação vai ser a mesma, vai ser de doçura, e a gente, de novo, não tem diferença entre uma doçura e outra doçura. A doçura é sempre só a doçura, ou ela está ali, ela não está ali, ela pode ser mais ou menos intensa, mas ela não pode mudar de qualidade. Isso vale para todos os gostos. Então, se o gustante de amargor é diferente, o receptor é diferente, vai ser amargo igual. O amargo é sempre, a sensação amarga é sempre igual, mesmo que ela venha de substâncias diferentes e ative receptores diferentes. Da doçura, a gente entende bastante, ou a gente conseguiu entender melhor como funciona essa fechadura. Em 1967, o Schallenberg e o Acre, eles hipotetizaram que o que gerava o encaixe era uma distância entre dois hidrogênios de 0,26 nanômetros, e eles estavam corretos, e que desenvolveram então a sacarina, por exemplo, que é um adoçante a partir dessa teoria, que eles fizeram uma molécula especificamente para ter dois hidrogênios nessa distância de 0,26, que foi a ideia deles de como funcionava essa fechadura. E deu certo, a sacarina é 300 vezes mais doce que o açúcar, por exemplo, só porque ela tem esses dois hidrogênios numa distância de 0,26. Hoje, ou já em 96, por exemplo, o Nofre e o Tinti, eles já identificaram 15 pontos de interação. Então, além desses dois hidrogênios a 0,26, tem várias outras distâncias ou várias outras conformações que fazem parte dessa fechadura e que vão gerar a sensação de doçura. Tem questão da distância das pontes de hidrogênio, A e B, força de Van der Waals, é uma coisa assim maluca. Se você tiver interesse, se for químico ou alguma coisa assim, baixe esses artigos e dê uma olhada neles. Mas então quer dizer que essas fechaduras elas são super complexas, né? Basicamente é uma fechadura, se a chave encaixar gera sensação ou não. Mas como essas fechaduras funcionam quimicamente,
são super complexos, por exemplo, elas são sensíveis à quiralidade. A gente vai falar de quiralidade na aula sobre olfato, mas basicamente quer dizer que se uma molécula é virada para um lado ou para o outro. E tanto na doçura quanto no umami, por exemplo, as fechaduras são sensíveis ou elas funcionam ou deixam de funcionar dependendo da quiralidade dessa molécula. Então a D-asparagina, por exemplo, ela é doce, mas isso ela virada para a direita. A L-asparagina, que é virada para a esquerda, ela não é doce. No umami, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem isso, de que o glutamato monossódico virado para a esquerda, ele é o momento, e o glutamato monossódico virado para a direita, ele não gera a sensação de umami. Mas a gente já vai falar disso. Antes disso, duas curiosidades. A primeira é que a sacarose, o açúcar de mesa, o açúcar normal, ela não é doce. Não pelos motivos que eu falei na aula passada, mas por um novo motivo. A sacarose, ela é basicamente uma glicose e uma frutose. E vamos dizer que o que encaixa na fechadura é uma pontinha, vamos dizer que nesse caso aqui é a pontinha do açúcar, que é o meu dedão, e os monossacarídeos seriam, cada uma da minha mão é um monossacarídeo. E aí a gente tem disacarídeos, que seriam 2 monossacarídeos juntos. Eles podem se juntar assim, por exemplo, que é o caso, sei lá, da lactose. A lactose é uma galactose, que é um tipo de monossacarídeo, e uma glicose. Eles se juntam assim e eu fico com uma pontinha aqui livre para gerar a sensação doce. Agora, na sacarose, que é o açúcar comum, ele é uma glicose e uma frutose, só que elas são ligadas assim. E as pontinhas que são capazes de gerar a doçura, elas estão sendo ocupadas. Então, a sacarose, o açúcar sozinho, ele não é capaz de ativar a fechadura, ele não é capaz de encaixar na fechadura de doce, porque as duas chavezinhas estão ocupadas. O que acontece? Quando a gente coloca o açúcar na boca, ele dissolve. E quando ele dissolve, ele muda de conformação. Aí ele pode assumir diversas conformações, que a gente chama de isômeros. Alguma delas vai quebrar e vai dissolver e liberar a glicose e frutose para gerar a sensação. Algumas vão ciclicizar, outras vão desciclizar, enfim. Você vai ter várias moléculas diferentes, vários isômeros diferentes, e que algum deles vão gerar a sensação de doçura, mas a sacarose em si, ela não gera a sensação de doçura. Voltando aqui para a imagem, então a gente tem os monossacarídeos, que seriam os tijolinhos dos açúcares, todos os açúcares, eles são compostos de monossacarídeos, e aí se você tem 2 monossacarídeos ligados, tipo a sacarose ou a galactose, você tem disacarídeos, e você pode ter polissacarídeos também, que são compostos, são moléculas formadas por vários monossacarídeos. O amido, tem 2 tipos de amido, a amilose, a retinha. A amilose é basicamente um monte de glicose grudada uma na outra. Por que se você pegar uma colher de amido de milho e colocar na boca, ele não vai ser doce? Porque a cadeia do amido, ela é muito comprida, ela é uma centena, basicamente, de glicoses ligadas uma na outra, só que você acaba usando essa pontinha redutora da glicose e acaba não gerando a sensação doce. Vai ter uma pontinha numa centena de glicoses, por exemplo. Então o amido ele é basicamente uma cadeia longa de glicoses. E isso é importante para uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Guardem essa ideia do amido como uma cadeia longa de glicoses. E por que ela não é doce. Certo, uma outra curiosidade é que a sucralose, que é o adoçante mais moderno que a gente tem, o melhor em termos de gerar a sensação doce sem ser calórico e também sem ter gostos indesejados, ele também é um disacarídeo. Ele é basicamente uma sacarose, na verdade, ou seja, ele é formado por uma glicose e uma frutose, mas a diferença é que ele tem uma ligação álfon 6 com 3 cloros em vez de 3 hidrogênios. Isso faz com que ela fique muito polar. E aí, como ela fica muito polar, ela é muito solúvel em água e o que acontece é que a gente acaba expelindo ela na urina e ela não entra na célula porque ela não consegue dissociar da água e a gente acaba expelindo ela pela urina. Então é por isso que ela não entra no metabolismo e ela não é calórica, porque a gente acaba jogando fora. Uma outra curiosidade é que a água dura, ou D2O, ele também gera a sensação de doçura, que é basicamente uma água que, em vez de hidrogênio, tem deutérios. O que seria deutérios? Deutérios é um hidrogênio que vai ter um nêutron a mais. O hidrogênio ele é só um próton e um elétron. Então, é uma partícula carregada positivamente, uma partícula carregada negativamente que fica girando em torno desse próton.
Já o deutério, ele é um hidrogênio, só que ele tem um nêutron a mais. Isso faz com que ele tenha o dobro do peso. Então, porque ele vai ter o próton e o nêutron juntos no centro do átomo e vai ter o elétron girando em volta desse centro do átomo. Isso faz com que ele tenha propriedades químicas diferentes e uma delas é que ela vai gerar a sensação de doçura, por exemplo. Agora, o umami. O umami a gente tem dois receptores proteicos, o T1R2 e o 3. O 3 ele compartilha com o açúcar, se vocês lembram, o açúcar ele é o T1R1 e o T1R3, e o umami então é o T1R2 e o T1R3. E aí, além do T1R2 e T1R3, a gente tem também os hemiglurs 1, 4 e 5, que são receptores proteicos também, que estão nos botões gustativos e que são sensíveis a compostos umamis. A gente também expressa esses receptores no cérebro, mas a gente já vai falar sobre eles, então não vou entrar nessa questão do cérebro ainda, mas lembrem disso. O que seriam os gustantes do umami? O que são capazes de encaixar nessa fechadura e gerar a sensação de umami? De forma geral, são aminoácidos, ou fragmentos, ou produtos de aminoácidos. Eu falei, então, que as proteínas elas são compostas de peptídeos, que são compostos de aminoácidos. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos que compõem as proteínas. Então, a proteína em si, inteira, ela não é capaz de gerar a sensação umami. Você precisa quebrar essa proteína. Pode ser fermentando, cozinhando, digerindo, fazendo alguma coisa para quebrar essa proteína e para liberar os aminoácidos livres, que aí então vão ser capazes de girar a fechadura e gerar a sensação umami. A gente vai ver na próxima aula então que eu questiono, por exemplo, a ideia de que o umami seja o gosto da proteína, porque não é a proteína em si que gera a sensação umami, mas fragmentos dessa proteína que vão gerar a sensação de umami. Eu coloquei aqui alguns, por exemplo, o L-MSG, que foi o que eu falei agora, por exemplo, que o glutamato monossódico virado para a esquerda é capaz de gerar a sensação de umami e o virado para a direita, não. A gente vai falar de novo sobre quiralidade, eu vou explicar melhor o que é essa virado para a direita e para a esquerda, mas é basicamente isso, dependendo de para que lado ele está, ele vai gerar ou não a sensação. E aí a gente tem as duas próximas substâncias, que é o inosinato e o guanilato. Eles são fragmentos de aminoácidos, são pedaços de aminoácidos, que também são capazes de gerar a sensação umami, mas tem uma curiosidade neles, que é, sozinhos, eles não são muito momentos, eles são quase imperceptíveis. Mas quando você junta o guanilato ou o inosinato com o glutamato monossódico, eles potencializam o umami do glutamato, ele fica mais forte ainda. E aí tem muitos chefes japoneses, especialmente quando você vai fazer o dashi, que é o caldo base da culinária japonesa, que usa isso, que brinca com isso, ou que toma proveito desse efeito potencializador do inosinato e do guanilato para aumentar a sensação de umami. Então, o glutamato, por exemplo, ele está muito presente em algas. E no dashi, você faz o dashi com kombu, por exemplo, que é uma alga. E ela é rica em glutamato monossódico. E aí, no dashi, nesse caldo, você também pode colocar, por exemplo, o katsuobushi, que seria o filé do bonito curado defumado. O inosinato, ele é bastante presente em carnes. Então, nesse filé de bonito de atum, ele vai ter bastante inosinato. Se você colocar o katsuobushi, então, nesse caldo junto com o kombu, você está potencializando aquele glutamato do kombu com o inosinato do katsuobushi. E aí, por fim, o guanilato, a gente tem bastante em cogumelo. Então, se você colocar cogumelo, especialmente shiitake, nesse seu caldo dashi, ele vai ficar ainda mais umamento, porque ele também potencializa o umami do glutamato monossódico. Vamos então para o último gosto, para o sexto, talvez, o graxoso. A princípio, a gente tem o receptor TRPM5, que é capaz de sentir ele, e receptores GPRs, o 40 e o 120, especialmente, e o CD36 também. Quem quiser saber mais sobre essa lista de receptores e quais ácidos graxos livres eles são sensíveis, você pode ver nesse artigo do Matz de 2011, já não é tão novo assim, mas ele traz uma lista extensa assim, de todos os receptores e gustantes do graxoso. De forma geral, são dezenas de ácidos graxos livres que são capazes de gerar essa sensação, e é mais ou menos isso. Então a gente tem vários ácidos graxos livres, que são os tijolinhos ou pedacinhos de gordura, que são capazes de gerar o gosto. Se vocês perceberam, então, acho interessante ou importante a gente pontuar aqui,
que os gostos não são gerados pela proteína, pelo açúcar ou pela gordura inteira, mas você precisa quebrar e são os pedacinhos desses macronutrientes que vão gerar a sensação de gosto. Então, o gosto, de forma geral, é sempre com tijolinhos pequenos e coisas que você precisa quebrar ou estar numa conformação específica para gerar a sensação daquele gosto. De novo, a gente vai falar mais disso na próxima aula, mas guardem essa informação. Agora a gente vai falar dos nervos. É rapidinho, basicamente a gente tem 10 nervos craniofaciais, que a gente chama, são os 10 nervos que ficam na nossa cabeça. Eles são numerados de 1 a 10, conforme o tamanho deles. O 1, por exemplo, é o mais curto, que é o olfatório, e o mais longo é o vago, que é o número 10. Participam da gustação, a princípio, 3, o corda-tímpano, que é o 7, o glossofaríngeo, que é o 9, e o vago, que é o 10. Existe uma dúvida de que talvez o trigeminal, que é o número 5, também participe. O trigeminal ele é associado a sensações somestésicas, de forma geral, a sensações táteis, mas como os gostos também podem ter alguma dimensão tátil, especialmente o doce e o graxoso e o umami, eles têm, parece, corpo, têm uma sensação tátil que não é só eles mudam o corpo do alimento, mas eles são capazes, talvez, de ativar diretamente sensações táteis. Então, a gente não tem muita certeza se de repente não está passando estímulo gustativo ou se isso é tátil, enfim. Então, talvez o trigeminal também passe informação do paladar, passe informação gustativa. Mas, a princípio, seria o 7, o 9 e o 10. Pelo fato da gente ter 3 nervos diferentes passando as informações do paladar, ele é um sentido resistente. Se a gente for comparar com o olfato, por exemplo, que só tem um nervo, é muito mais fácil, até 5 vezes mais fácil ou mais comum as pessoas perderem todo o olfato do que elas perderem todo o paladar. Se você tiver alguma doença, alguma infecção, algum acidente que bata e prejudique o seu nervo olfatório, por exemplo, você perde o olfato. Agora, para o paladar, para você perder todo o seu paladar, ele teria que afetar os 3 nervos ao mesmo tempo e isso é mais raro, mais difícil. Então é mais fácil você perder todo o seu olfato do que você perder todo o seu paladar. Os nervos eles passam pelo tronco, eles passam pelo tálamo, a gente não tem muita certeza se acontece alguma coisa ali e o que acontece se acontecer alguma coisa. O tálamo, de forma geral, a gente tem uma ideia de que talvez ele seja um conversor de sinal, porque todos os sentidos, exceto o olfato, e a gente vai falar disso quando a gente falar do olfato, passam pelo tálamo. E então, talvez o tálamo seja como um Apple TV, um conversor de sinal, alguma coisa que o impulso passe por ele e fique apropriado para entrar no cérebro. Mas tudo o que ele faz, como ele faz isso, a gente não sabe ainda. Então, a gente tem áreas específicas no córtex gustativo para cada um dos gostos. Essa imagem é de um estudo de ressonância magnética, eles fizeram com umas 20 pessoas, porque é um estudo caro, difícil de se fazer. Cada pessoa vai ter uma área diferente, mas de forma geral existe uma pré-estrutura para dizer que o gosto doce vai ficar nessa área, o ácido vai ficar naquela área. Pode ter alguma variação interpessoal, mas de forma geral é parecido, pelo menos. E no fim, a nossa preferência, ou gostar ou não gostar dos gostos, ele acontece no cérebro, e é por isso, por exemplo, que a gente pode aprender a gostar de um gosto, a gente pode aprender ou desaprender a gostar de um dos gostos, por exemplo. E também, ou explica, por exemplo, aquele experimento dos ratinhos beberem água com quinina e sentirem doçura. No cérebro ali está vindo como doçura e eles vão gostar daquela água com quinina, porque o cérebro está sentindo doçura e não amargor. Então, no fim das contas, o que a gente gosta ou deixa de gostar é uma coisa do cérebro escolher se aquilo é bom ou ruim. Agora a gente vai falar sobre intensidade, como é que funciona a intensidade dos gostos. Primeiro tem esse gráfico aqui, que é um gráfico teórico que foi criado nos anos 60, 70, justamente para dizer, achamos que é assim que funciona os sentidos, na verdade, esse gráfico é geral, ele não é só para o paladar, então funciona para todos os sentidos, todos os sentidos funcionam dessa forma. Então a percepção ela não é linear entre a intensidade desse estímulo e aquilo que a gente vai perceber. Ele é uma curva, que é uma curva logarítmica, e que quer dizer que abaixo de um ponto a gente é pouco sensível à mudança, acima de um ponto a gente é pouco sensível à mudança. A gente tem uma zona ótima, então, aqui no meio, que vai ser onde a gente é mais sensível a diferenças de intensidade. O
que isso quer dizer? Se eu pegar um copo de água e colocar uma colherzinha pequena de açúcar, talvez eu sinta um pouquinho de doçura, mas vai ser pouca coisa. Se eu dobrar essa quantidade de açúcar, colocar mais uma colherzinha pequena, eu não vou sentir muita diferença, mesmo que eu esteja dobrando a quantidade de açúcar, porque eu ainda estou muito ali abaixo da zona ótima de percepção de doçura. Agora, se eu pegar uma colher de sopa, colocar uma colher de sopa nesse copo de água, eu vou sentir uma doçura boa. Se eu colocar mais uma colher de sopa de açúcar, é provável que eu sinta o dobro de doçura, que eu sinta bastante essa diferença, essa dobrar de quantidade, porque eu estou numa zona em que eu sou mais sensível, estou numa zona em que a minha sensibilidade é ótima e que eu percebo melhor a diferença das coisas. Agora, se eu pegar esse copo de açúcar, colocar uma xícara de açúcar, vai ser super doce. Se eu dobrar para 2 xícaras de açúcar, talvez eu sinta um pouquinho mais doce, mas não vou sentir o dobro de doçura, porque eu já estou bem acima daquele limiar ótimo, que é onde eu percebo mais a diferença de intensidade dos estímulos. Então eu vou sentir muito doce, vai ficar muito doce e continua muito doce. Então é mais ou menos isso que esse gráfico quer dizer. E como vocês podem ver agora, a gente tem o que efetivamente acontece, ou como a gente realmente sente cada um dos gostos, e dá para ver que todos eles são pelo menos uma curvinha. Aqui a quinina que está nesse canto, ela é a mais próxima de uma reta, então o amargor é o que a gente sente quase linearmente, em termos de dobrou a quantidade de quinina, vai dobrar a percepção dessa quinina. O açúcar é o que é mais variável, é o que tem uma curva mais bonitinha aqui, vocês podem ver, nesse lado é a sucralose. Embaixo a gente tem o ácido e o sal, então eles também são curvinhas menos acentuadas que a doçura, mas são curvinhas ali, que então a gente vai ter uma zona melhor, uma zona ótima de percepção, abaixo disso a gente é menos sensível, acima disso a gente é menos sensível também. Um outro fator que vai alterar a intensidade da percepção é o número de receptores que é ativado. Essa imagem aqui, ela é do tato, na verdade, então está mostrando que se você pegar uma sonda e você encostar na pele, se você ativar um receptor, você vai sentir uma intensidade. Se você ativar 2 receptores, vai aumentar essa intensidade. 3, 4, 5, você vai aumentando a intensidade daquela sensação conforme o número de receptores que você está estimulando. E para a boca, para o gosto, é a mesma coisa. Se você estimular só uma papila gustativa, você vai sentir uma intensidade. Se você estimular mais papilas gustativas, essa sensação vai ficar mais intensa. Então, se você passar o alimento pela boca toda, se você espalhar ele pela boca toda, você vai ficar mais sensível, você vai sentir mais intenso aquele alimento, aquele gosto. E é por isso também que é sempre bom você mastigar bem os alimentos, você passar pela boca toda, porque vai ajudar você a perceber melhor o que tem naquele alimento, quais são os gostos, sentir mais intensamente o gosto desse alimento. Uma curiosidade em relação à intensidade dos estímulos é que o nosso sistema nervoso ele trabalha de forma binária. Ou ele está estimulado ou ele não está estimulado. Ou ligado ou desligado. E aí ele não é capaz de, por exemplo, fazer uma despolarização do nervo ou do receptor, da célula, mais forte ou menos forte. A voltagem é sempre a mesma. É polarizado ou despolarizado. E aí como é que eles transmitem intensidade, então? Eles transmitem intensidade a partir de frequência de polarização e despolarização. Se for um estímulo pouco intenso, ele vai polarizar e despolarizar de forma lenta, vai ficar tic-tac, tic-tac. Se você aumentar a intensidade daquele gosto, ele vai polarizar e despolarizar mais rápido, tic-tac, 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 tic-tac. Se aumentar ainda mais, ele vai ficar polarizando e despolarizando muito rápido. Então é pela frequência do polarizar e despolarizar das células do nervo que você vai identificar, transmitir a intensidade daquele estímulo. Isso quer dizer também que você vai cansar os seus neurônios, eles vão ficar cansados de ficar polarizando e despolarizando. Isso gera um efeito chamado adaptação. Quando você entra num ambiente que tem um perfume, por exemplo, você vai sentir aquele cheiro, vai sentir o perfume daquele ambiente, e depois de uns segundos você vai parar de sentir esse cheiro. Quando você passa perfume em você, você vai sentir o cheiro do seu perfume, e depois de alguns segundos você vai parar de sentir o cheiro do seu perfume. Com os gostos acontece a mesma coisa, na verdade acontece isso com todos os sentidos. Então você vai entrar num ambiente que tem um barulho, se esse barulho for constante, depois de um tempo você vai esquecer, vai parar de perceber esse barulho. Com gosto, então, se você comer alguma coisa muito doce,
você vai se adaptar, você vai se acostumar a essa doçura e esse vai ser um novo zero, na verdade. Significa que se você comer alguma coisa menos doce, mas que seja doce, você não vai sentir a doçura nisso, porque você está acostumado com uma coisa mais doce. E isso é o efeito da pasta de dente. A pasta de dente ela tem adoçante, que é o xilitol. O xilitol é bem curioso porque, além de adoçar, e ele é um bom adoçante porque ele não tem gostos extras, não tem efeitos colaterais, vamos dizer assim, ou sabor colateral, mas ele é muito caro. Então a gente só usa ele em coisas pequenas, vamos dizer assim, como chicletes ou pasta de dente. E ele tem uma outra curiosidade que ele também gera refrescância. Então ele é ótimo para você usar numa pasta de dente ou nos chicletes porque você quer essa refrescância. O único problema é que em grande quantidade ele vai ser laxante. Então se você comer um tubo de pasta de dente, por exemplo, muito provavelmente você vai ter diarreia porque o xilitol ele é laxante. Certo, mas qual é o efeito da pasta de dente? O efeito da pasta de dente é você escovar os dentes, usar uma substância muito doce, acostumar, adaptar a sua boca a algo muito doce, e aí a hora que você for comer alguma coisa depois de escovar os dentes, sua boca está acostumada a essa doçura muito forte, e você então não vai sentir uma doçura menor que esteja no alimento. Se você tomar um suco de laranja depois de escovar os dentes, o que acontece? O suco de laranja fica horrível, não fica? Por quê? Na verdade, a laranja ela tem um pH, uma acidez muito parecida com a do limão. Ela é próximo de 2 ali. O limão é mais ácido, mas a laranja também é bem ácida, na verdade. Só que quando a gente toma um suco de laranja, a gente não percebe toda essa acidez, porque ela tem mais açúcar do que o limão. Então, na verdade, embora a acidez seja parecida, é o açúcar que está mascarando aquela acidez do suco de laranja. Só que quando você escova os dentes e você adapta a sua boca a um nível alto de doçura, você não vai perceber aquela doçura que tem no suco de laranja. Isso faz com que você perceba toda a acidez que tem no suco de laranja. E aí o suco de laranja vai ficar parecendo um suco de limão, de tão ácido que fica. Mas o pH continua o mesmo, o que mudou é a sua percepção do açúcar que está ali, que você deixou de perceber esse açúcar que já está ali. A ideia geral da harmonização é basicamente a adaptação. É você comer e se adaptar ao que tiver naquela comida, beber e aí se adaptar ao que tiver naquela bebida e fazer esse jogo entre uma coisa e outra, essa adaptação de um ao outro. E isso vai fazer com que você mude a percepção de um e de outro. Então, aquilo que você comeu vai mudar aquilo que você vai perceber no vinho e é esse jogo de mudança que é o barato da harmonização, basicamente. E é importante dizer que a adaptação é um efeito diferente da sensibilização e dessensibilização. Qual é a diferença? De forma geral, temporal. A adaptação ela é de curto prazo, então ela acontece rápido, em alguns segundos, e ela demora pouco tempo para desaparecer também. Já a sensibilização, dessensibilização, é ao longo de meses. Um exemplo mais fácil, eu acho, é a da pimenta, da picância da pimenta. Então, culturas e pessoas que têm o costume de comer pimenta, de comer comida apimentada, sentem menos a picância dos alimentos. Eles são mais resistentes à picância. Isso é dessensibilização. Então, acontece ao longo dos meses, a pessoa come pimenta e acaba se dessensibilizando à picância. O mecanismo é diferente, parece que tem alguma coisa a ver com o acúmulo de cálcio nas células, a gente não sabe exatamente como funciona, mas é um mecanismo diferente da adaptação. Isso acontece também com os gostos, a picância é somatosensorial, é tátil, então, mas isso acontece também com os gostos. Então, o quanto de sal você coloca na sua comida, por exemplo, vai fazer com que você se dessensibilize ao sal e passe a perceber menos o salgado dos alimentos. Eu morei um tempo na França, e na França eles colocam bem menos sal na comida, bem menos açúcar na comida, de forma geral. Então, quando eu fui para lá, eu achava a comida muito insossa. Eu comia e achava sem sal, sem açúcar, sem graça. Depois de um tempo, eu comecei a me sensibilizar novamente a esse nível baixo de açúcar, esse nível baixo de sal, e passou a ficar normal para mim. Eu comia a comida sem achar insossa, achava equilibrada, gostosa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu achei tudo insuportavelmente salgado, insuportavelmente doce. Era difícil de comer mesmo, doía de tanto sal e tanto açúcar que parecia que tinha ali. E aí depois de um mês, 2 meses, eu me acostumei de novo a esse novo nível de sal e açúcar e passei a achar normal o nível de açúcar e de sal aqui no Brasil.
Com aroma, isso parece que acontece menos, essa sensibilização, dessensibilização. Então a gente continua percebendo o aroma, por exemplo, mas tem uma coisa bem interessante que acontece com aroma, que é saturar. Então quem trabalha com chocolate, por exemplo, quem faz pão, quem faz biscoito, ou faz algum produto muito específico, é normal ele se saturar, enjoar e não conseguir comer mais aquele produto. Eu fiz chocolate no meu doutorado, por exemplo, e eu fiquei extremamente enjoado pro cheiro do meu chocolate. Eu sentia aquele cheiro, já me embrulhava o estômago, porque eu não aguentava mais sentir aquele cheiro do chocolate que eu estava fazendo. Então, pro aroma, a gente tem mais esse efeito que é a da saturação e que tem mais a ver com preferência, é mais no cérebro daí, se você tem repulsa ou não aquele cheiro. Para terminar, vamos falar sobre alguns fatores que podem influenciar na intensidade de um gustante. Na mesma quantidade, então, de sal, mesma quantidade de açúcar, ele pode gerar mais ou menos sensação de doce e de salgado, conforme algumas coisas que estejam no contexto desse sal e desse açúcar. Primeiro, a capacidade de solubilidade desse gustante. Se ele for mais ou menos solúvel, vai mudar o quão intenso a gente vai perceber. Se ele estiver no meio em que ele é mais solúvel, ele vai ser mais intenso. Se ele estiver em condições que é menos solúvel, ele vai ser menos intenso. Porque, de novo, a gente precisa sempre solubilizar os nossos gustantes para ele chegar nos receptores e gerar aquela sensação. Uma coisa que muda a solubilidade deles é a temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, quanto mais quente tiver um alimento, tiver a sua boca, a sua saliva, mais solúvel ele vai ficar. E a temperatura também vai mudar a isomerização, as reações, e são várias coisas então da temperatura que podem mudar o quão intenso é um gosto. E a gente vai fazer um experimento agora justamente mostrando como isso acontece, ou demonstrando que isso acontece. Outra coisa que muda é o tamanho desse gustante. Basta a gente pensar, por exemplo, no sal fino em relação a um sal micronizado. Se a gente pegar o sal refinado, por exemplo, ele vai ter um tamanho pequeno, de grão, mas se ele for menor ainda, a gente vai sentir ele ainda mais salgado. Um motivo disso é que vai ficar mais fácil dele solubilizar, porque ele está num tamanho menor, ele vai se espalhar mais rápido também, isso vai ativar mais receptores, tudo isso vai gerar uma sensação mais intensa. Então é possível você diminuir, por exemplo, a quantidade de sal em um chips, em um salgadinho, se você só diminuir o tamanho das partículas de sal que você está colocando ali, porque você vai sentir mais salgado se a partícula estiver menor. Você pode usar peneiras, que são peneiras super fininhas, para você ter a garantia de que você só está passando ali grãos de sal bem pequenininhos, e aí você vai ter um sal micronizado, vai ter um sal com grãos menores e mais salgados ainda. Outra coisa que muda a intensidade dos gustantes é a sua geometria. Pegando de novo o sal, se a gente pegar um sal grosso, uma flor de sal, eles têm capacidades e intensidades de salgado diferentes. O sal grosso ele vai ser menos salgado do que a flor de sal, porque a flor de sal ela é fininha, ela tem um formato que é mais fino, que vai ser mais fácil de solubilizar, vai ser mais fácil de espalhar e vai ser mais fácil dela gerar a intensidade de sabor salgado. Já o sal grosso ele é um bloquinho e aí ele vai demorar mais para solubilizar, vai demorar mais para gerar a sensação salgada. Outra coisa que muda a intensidade é a distribuição dentro do alimento mesmo. Então, se você separa os gostos, você vai ter um aumento de contraste e esse contraste gera um aumento da intensidade daquele gosto. Tem uma lasanha que eu comia em Porto Alegre, no Sesc, que eles chamavam de lasanha saudável. Era uma lasanha saudável porque ela era de molho branco e tinha a selga no meio. E eles faziam, imagino que eles deviam fazer o molho branco e ficava bom de sal na panela, mas depois ia para o forno, né? Você monta a lasanha com aquele molho branco, vai para o forno, vai reduzir mais, vai evaporar mais água, ele vai ficar mais concentrado. E aí quando ele fica mais concentrado, ele ficava muito salgado, ele ficava um ponto acima do sal. Só que elas colocavam as folhas de acelga na hora de montar essa lasanha e elas não salgavam a folha de acelga. Então essa lasanha ela tinha camadas mais salgadas e camadas sem sal. Isso era extremamente estimulante e essas camadas, esse contraste de camadas com mais ou menos sal, fazia com que a gente perceba mais a intensidade do salgado. Então era uma lasanha bem gostosa. Só de você mudar a distribuição.
A indústria, por exemplo, eles gastam muito dinheiro para que o sal não entre no salgadinho. Por que o sal não pode simplesmente entrar no salgadinho e ficar igual por toda a parte dos chips? Porque vai diminuir a sensação de salgado. Ter aquele pozinho em cima dos chips faz com que você tenha contraste entre o pozinho salgadinho e a massa de batata menos salgada ou a massa de milho menos salgada. Isso é estimulante, faz com que você perceba mais também esse sal. É mais intenso daí o sabor do salgadinho. Bora brincar um pouco com tudo isso? Sempre duvidem das coisas, hein, gente? Sempre questionem, vejam se faz sentido ou não faz sentido, busquem as referências, vão atrás dessa informação, não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. Inclusive, coloquei vários erros aqui, então se vocês acharem alguma coisa errada, foi intencional, não me enganei, eu nunca me engano, foi justamente para ver se vocês estão atentos, se vocês estão prestando bem atenção em tudo que eu estou falando, tá bom? Nessa aula eu estou esterilizando meu bisturi, então para poder mostrar os nervos e o córtex para você, estou brincando. A parte de anatomia a gente não vai demonstrar, não vai ter experimento, e a parte dos gustantes, os receptores, genética e tal, eu vou falar sobre isso, ou a gente vai brincar mais sobre isso na próxima aula, porque daí eu vou fazer um experimento geral com todos os gostos, para a gente brincar mais. Então, isso vai ficar para a próxima aula. Nessa aula, a gente vai brincar só com intensidades, demonstrar rapidinho. São 2 experimentos rápidos e fáceis de fazer, para mostrar como a intensidade do gosto varia conforme como está esse gustante. A primeira dela, a gente vai usar água gelada e açúcar, mas você pode fazer com qualquer outra coisa que seja doce, pode ser um suco, pode ser um sorvete, pode ser água com açúcar. O que é a ideia aqui? A gente vai tentar criar uma solução que seja igual e vamos experimentar ela gelada e vamos experimentar ela quente. Então, e você pode fazer isso com um suco, por exemplo, você pega um suco, tira da geladeira, coloca num copo gelado, coloca em outro copo, esquenta um dos copos no micro-ondas. Não esquenta muito, não é para ferver o suco, sua língua aguenta aí até 50 graus, então não tem motivo para você botar um suco a 80 graus. Isso mudaria os compostos aromáticos, gera reação, vai escurecer, então o ideal mesmo é você fazer com água e açúcar, na verdade, porque daí você isola bem as variáveis. Eu vou fazer com água e com açúcar e eu estou fazendo com açúcar porque o açúcar é o que mais varia conforme a temperatura. Mas é legal também fazer com acidez, é legal fazer com salgado, é legal fazer com umami, para ver se mudam, quanto mudam, se mudam menos ou mais do que o açúcar, por exemplo. Então acho legal você experimentar isso com tudo, fazer isso também com os alimentos complexos, só que daí nos alimentos complexos, claro, não vai mudar só o gosto, mas vai mudar também os aromas, vai mudar as reações, se você cozinhar demais, você vai reduzir também, então várias outras coisas vão acontecer, mas são coisas legais de você parar para prestar atenção, o que acontece se esse alimento, hora que eu como frio, hora que eu como quente, que diferença eu sinto no aroma, no gosto, no sabor desses alimentos. Bom, vamos lá. Água gelada. Vou pôr aqui num copinho. Não sei se vai dissolver. Tem 4 gramas de açúcar aqui e 50 ml de água gelada. Acho que é muito, hein? Como a água está gelada, é difícil de dissolver. O açúcar ele dissolve bem mais fácil em água quente. Só que você precisa dissolver tudo, não pode deixar nada no fundo. Bom, 4 gramas de açúcar em 50 gramas de água é muito, então eu tive que jogar fora metade e colocar mais água. Então vamos dizer aí 4 gramas de açúcar em 100 ml mais ou menos, você consegue dissolver. Tá aqui então, a água gelada com açúcar, e eu vou pôr metade nesse outro copinho aqui e eu vou levar para o micro-ondas para esquentar.
Eu coloquei ali 30 segundos e mesmo eu parando nos 15 foi demais, o copo até dobrou aqui, até entortou, mas significa então que está quente. E agora eu vou provar então a gelada e a quente e ver se eu sinto diferença na intensidade da doçura. Docinho, não é muito doce. Limpa a boca e vai para quente agora. Fica bem mais doce. Então, faça isso em casa para você ver como a temperatura influencia na intensidade do gosto. Faça isso também com água com sal, com água com vinagre, água com Ajinomoto, água com alguma coisa amarga, para ver se muda ou não muda, se intensifica ou não intensifica. Pode usar adoçante também para ver como isso fica, beleza? Agora vamos fazer outro experimento. Vamos tentar brincar com uma distribuição. Eu falei da lasanha de Porto Alegre, lá, a lasanha saudável do Sesc. Vamos tentar recriar, na verdade eu nunca tentei fazer isso, então vamos ver se vai dar certo. Se vocês estão vendo é porque deu certo, e aí eu coloquei no ar. Se der errado não vai pro ar, então vocês não estão vendo isso. Então se você está vendo é porque deu certo. Qual que é a ideia aqui? É a gente criar aquelas camadas de mais doce, menos doce, e ver se isso influencia na percepção de intensidade. Certo, o que eu tenho aqui? Eu tenho 100 ml de iogurte sem açúcar nesse daqui, eu tenho 50 ml de iogurte aqui e eu tenho outros 50 ml de iogurte aqui. Então, esses dois juntos vão dar a mesma coisa que esse outro aqui. Eu vou pôr 4 gramas de açúcar nesse e eu vou pôr 4 gramas de açúcar nesse daqui. Foi. Agora a gente vai criar as nossas camadinhas nesse outro copo aqui. Vou colocar 2 colheres com o dobro de açúcar daquele. Duas colheres sem açúcar. O resultado, então, é que aqui eu tenho 100 gramas de iogurte com 4 gramas de açúcar, e aqui eu tenho 100 gramas de iogurte com 4 gramas de açúcar, mas em camadas. E eu vou provar agora para ver se esse daqui vai estar menos doce do que esse daqui, ou como é que isso acontece. Tá bem suave de doçura. Definitivamente esse aqui está mais doce e menos ácido. Realmente faz diferença. E é engraçado, né? Porque a acidez ou o pH é o mesmo, a quantidade de açúcar é o mesmo, mas eu estou sentindo esse menos ácido. Acho que estou sentindo mais menos ácido do que mais doce. Então, a diferença maior aqui acabou ficando que a doçura, até porque a doçura está fraca, a doçura está bloqueando mais a acidez desse daqui. Não. Então, quando você quiser aumentar a intensidade de algum gosto, seja, pode ser salgado também, você faz camadas com diferentes intensidades de doçura e você vai conseguir aumentar, intensificar a sensação de doçura e, inclusive, diminuir a sensação de acidez, por exemplo. Legal, né? E essa foi a aula 3. Eu vejo vocês na aula 4 para a gente terminar o paladar e aí a gente fazer um grande experimento com todos os gostos, ok? Até lá!